E aí, Kleber, beleza? Vida boa, o bagulho tá louco. Eu tô trabalhando mais em casa do que no serviço. É sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Falar um pouquinho sobre esse verdadeiro significado. Tem uns livros bons aí pra indicar sobre o assunto? Esse é fera. Não comecei, só fiz aquela leitura analítica nele, né? Mas ver se eu leio ele. A Bruna.
Fala, jovem, paz. E, e aí, pastor? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Dá pra me ouvir bem? Tranquilo, super bem. Então tá bom. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Maravilha. Esperar um pouquinho, a gente já inicia. Você que manda, tô à sua disposição aqui. Enquanto você vai esperando aí, deixa eu arrumar as coisinhas aqui. Fui limpar, sujei. A imagem tá boa aí? Tá boa, pastor? Tá nítida. Beleza, então. E aí, Wando? Como o senhor tá? Não veio mais pra cá? Ah, tá difícil de ir pra aí, né? Dinheiro tá curto, tem pedágio no meio agora. Ah, é verdade, né? Aí paga duas vezes. Então, só de pedágio já quebra as pernas do caboclo. Bom, vamos começar. Bora lá, tô à sua disposição, meu querido. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui num horário excepcional, né? Às 12 horas. Escolhi esse horário que às vezes as pessoas estão almoçando, né? Mas provavelmente será mais assistido depois, né? E esse tema é muito contundente pelo fato que vamos falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa, né? Qual é esse verdadeiro significado? Mas antes disso, eu quero agradecer o pastor Jefferson, né? Sempre está disposto a participar das lives, a falar um pouco. Ele é um cara que tem bastante compromisso também, mas sempre está disposto. Eu agradeço muito. E eu resolvi chamar ele pelo fato dessa live ter um tom pastoral mesmo. Não quero falar sobre a Páscoa de modo só teórico, mas sim ter um tom pastoral. E o pastor Jefferson ele faz isso muito bem, até bem humorado, né? Mas ele aplica muito bem. Tudo o intuito dele do produto que ele produz é ter essa pegada mais pastoral, né? Não é nada só teórico. Então, queremos falar um pouco desse assunto pelo fato do que às vezes o cristão ele sabe o verdadeiro significado da Páscoa, mas na sua cabeça, porque na sua prática não acontece. Porque já de início vemos algumas problemáticas. Quando se fala de Páscoa, o que será que lembramos primeiro? Do chocolate, do ovo,
ou de Jesus Cristo, sua morte, de nossa libertação, da ressurreição, o que será que vem à nossa mente? O que nós pensamos de início quando é falado de Páscoa? E é um fato agravante pelo fato de termos filhos. O que passamos para ele? Criança, de modo muito inteligente, ela é muito observadora. Às vezes o pai fala, a Páscoa é isso, a Páscoa é aquilo. Mas como a criança é observadora, ela vê como o pai lidar com esse evento anual que acontece, essa comemoração. Então, quando vai ao mercado, tem pais que ficam mais entusiasmados. Olha lá, filho, tem ovo de Páscoa, e já vai lá mostrar e tudo mais. Mas antes de apresentar Cristo para a criança, o problema não está no chocolate. Mas o problema está em substituir essa data tão importante para o cristão por chocolate. Pastor, queria que o senhor falasse um pouco, e de forma que o senhor sempre fala, pastoral. Qual que é o verdadeiro significado da Páscoa? Como o cristão deve lidar com essa comemoração? A realidade, a paz do Senhor a todos, boa tarde, né? É bom, para quem estiver almoçando aí, um bom almoço, aproveita a picanha aí. Tava com a vontade de comer picanha. Cara, por favor, pega um grau pra mim aí. Tá com a vontade de comer picanha, hoje eu tive que comer frango mesmo, que é o que dava, né? Finge que é picanha. Aí eu fiquei com vontade de comer picanha. Aí um amigo meu postou ainda que eles estão lá no Rio de Janeiro comendo picanha, eu fiquei com mais vontade ainda, né? Mas tá bom, tá bom. Não deu para comer picanha hoje, mas daqui uns dias dará. E é uma live bem oportuna, né? Um tema bem oportuno, tema bem interessante, porque eu considero, né? Os cristãos, a grande maioria deles acabam não considerando, mas eu considero a Páscoa a nossa data festiva mais importante, né? A grande maioria da população brasileira gosta mais do Natal, né? Eles acham o Natal mais importante, porque é o nascimento de Cristo e tal. Mas a Páscoa, na verdade, é a data mais importante do cristianismo. Porque foi na Páscoa, através da morte e ressurreição de Cristo, que nós fomos libertos da escravidão do pecado, e hoje a gente tem liberdade, né? Nós não somos mais escravos do pecado. Calma, filhinho. Não somos mais escravos do pecado. Então, eu considero a Páscoa de suma importância para o cristianismo num todo e precisava ser tratado aí com mais cuidado, com mais dedicação. E lembrando, né, que a Páscoa não é só os ovos de chocolate, como você estava bem dizendo aí. Eu tenho uma menininha de 11 anos e ontem a gente foi nas Americanas. A única loja que tem aqui em Tupã, assim, de departamento é a Lojas Americanas, né? Nós fomos a Lojas Americanas ontem, ela fica louca com os ovos, né? E aí eu até brinco com ela, falo, filha, é 100 gramas de chocolate, cara, por R$ 90. Não tem mínimo de cabimento pagar R$ 90 em 100 gramas de chocolate. Mas é porque eu ovo e blá blá blá, né? E a gente acaba não comprando, né? Eu comprei os Kit Kat da vida lá, que tava 6 por 10. Já é. Aí já era. Mas você percebe o seguinte, a Páscoa, ela foi instituída por Deus, quando Deus liberta o povo de Israel das mãos do Egito, né? E a gente inclusive comemora a Páscoa hoje comendo chocolate, né? Mas a real é que quando o povo foi liberto lá no Egito, não era chocolate. Eles fizeram a festa com carne e ervas amargosas. A Bíblia diz que as ervas eram ervas amargosas. Por quê? Porque a Páscoa, ela lembra de dor, lembra de sofrimento, lembra de libertação. E nós nunca alcançamos a libertação de alguma coisa sem antes sofrer para ser liberto. E os hebreus foram libertos da escravidão do Egito, né? Foram libertos da mão forte de Faraó, e nós, cristãos, fomos libertos do jugo do pecado. Não vivemos mais na escravidão do pecado por conta de Cristo. Então a gente precisa ensinar aos nossos filhos, ensinar nas nossas igrejas que o chocolate é legal,
o ovo de chocolate é legal, a data simbólica é legal, o, a figura do coelho e tal, para você brincar. Eu não sei se com você, mas comigo, quando eu era moleque, eu não venho de uma família evangélica, a minha avó escondia o ovo para a gente achar e tal, essas coisinhas todas, é um negócio legal. Conquanto que você explique que a Páscoa não é isso. A Páscoa a Páscoa não é o sentido comercial que deram a ela. Né? A Páscoa é a libertação. A Páscoa é o fato de Deus ter nos arrancado, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Deus nos arrancou das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Então, é do império das trevas. Quando a gente fala de império, a gente está falando necessariamente aí de ditadores. Nós estávamos debaixo do jugo do pecado e quem mandava na nossa vida era o próprio Satanás, né? Então a gente precisa entender isso. O significado da Páscoa, mais do que comercial, é para nós nos lembrarmos que um dia o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, ele veio à Terra, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o real significado da Páscoa, lembrar-nos do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício ele é lembrado nas igrejas evangélicas todo mês, através da ceia do Senhor, mas a Páscoa é uma data que a gente poderia explorar mais isso. Sim, vemos até o quanto a cultura quer sufocar, né, esse verdadeiro sentido, né, de não só da Páscoa, como do Natal também. E às vezes cristãos, eles são levados por essas ideias. E às vezes não sabe, às vezes pergunta o que é Páscoa, não sabe certo o que é Páscoa, da onde vem, né, da onde começou. E a gente vê, como o pastor disse muito bem, ela significa uma libertação, quando o povo foi liberto, né, essa passagem, né, da escravidão para a liberdade nossa agora em Jesus Cristo, né, seu sangue nos torna justos, né, antes, quando o anjo da morte foi passar, Deus fala para pegar o sangue daquele cordeiro que eles iam consumir e passar nos umbrais da porta, porque quando o anjo passasse, olhasse o sangue, não entraria ali. Hoje, Jesus Cristo foi o cordeiro morto em nosso favor, e hoje o sangue dele, né, está em nós, que quando Deus olha em nós, se Deus fosse ver nós diretamente, veria o pecado e com isso a sua ira nos consumiria, né? Seríamos condenados, mas hoje o sangue de Jesus está sobre nós, né? E como você substitui isso simplesmente por coelhos e ovos, algo bem pagão do Egito, né? Tinha uma deusa que ela tinha um coelho de estimação. Alguns vão falar que coelho é fertilidade, não tem nada a ver, mas a história é bem mais profunda sobre essa substituição. E igual o pastor falou, não, mano, não tem problema. Vai no mercado demonizar os ovos. Não vou comprar. Vai sair Claro orando que pros ovos aí, hein? Claro que economicamente, pagar R$ 80 no ovo, você compra uma barra de 1 quilo muito mais barata. Dá para todo mundo comer. E, e a gente tem que ser equilibrado nisso, mas não podemos perder esse verdadeiro significado. Exatamente. Pastor, e como cristão, agora na vida prática, o que isso resulta na vida do cristão ter essa percepção de Páscoa, né? Da verdadeira Páscoa, na opinião do Senhor, assim. Cara, eu sou um sujeito bem avesso a datas comemorativas, sabe? Não é que eu não gosto, Uhum, eu não ligo. Eu não ligo, simplesmente não dou bola. Vai ter paz. Se o pessoal da igreja não me uhum, lembra, né? Porque na igreja você dá um chocolatinho para criança, vai ter o dia da criança e tal, você acaba dando um brinquedo. uhum. Por quê? Acontece o quê? Tá todo mundo fazendo. E as pessoas estão vendo, então a gente precisa lembrar também. Mas eu particularmente, em relação a datas, eu sou muito ruim. Mas o fato do cristão entender o que é a verdadeira Páscoa, o que de fato significa a Páscoa e como ele deve levar, como ele deve viver a Páscoa de fato, vai fazer com que ele seja grato
a Cristo pelo sacrifício, né? O irmão perguntou aí agora há pouco, o G. Brastelli, se Cristo ressignifica a Páscoa. Fato, sem sombra de dúvidas, porque é através de Cristo que todos os outros foram alcançados, a salvação e a libertação. Você acabou de falar do anjo da morte passando lá e vendo o sangue do cordeiro no umbral da porta e não entrando, foram só os judeus que foram alcançados por aquilo. E aí vem o apóstolo João escrevendo no capítulo 1 do evangelho que ele escreve, ele diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, e a todos quantos o receberam foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos não segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do sangue, nem segundo a vontade do varão, mas de acordo com a vontade de Deus. Então você perceba que antes da consumação, que antes de Jesus dar o brado lá, teu telestai, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrega o teu espírito, nós não éramos dignos nem do céu. Nem do céu. Então, quando a gente entende a Páscoa, a gente entende que nós estávamos condenados ao inferno. Que nós estávamos com... Ah, pastor, mas você vai falar de inferno? Poxa, é uma realidade. Antes de Jesus ir à cruz e depois de 3 dias ter ressuscitado e tal, nós estávamos condenados ao inferno. Então, quando o cristão entende isso, porque às vezes ele demora para entender realmente. Às vezes ele se torna um cristão nominal, um frequentador de igreja, um frequentador de culto, mas ele demora para entender o tamanho da obra que Deus fez na vida dele. E quando ele entende a Páscoa, ele celebra a Páscoa não uma vez por ano, mas ele celebra a Páscoa todos os dias da vida dele, porque ele entende que foi pela morte e ressurreição que ele alcançou a salvação. Nós estávamos afastados de Deus, né? Foi o texto de Colossenses 1 que eu acabei de falar aqui. Nós estávamos afastados de Deus por conta do nosso pecado, porque nós não éramos do povo escolhido de Deus, e por aí vai, até que veio Cristo, morreu e ressuscitou e ressignificou a Páscoa. Então agora, quando a gente entende o real sentido da Páscoa, a gente vive sempre grato, a gente nunca reclama, porque ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, se nós estávamos mortos, a gente só... Morto não tem vontade, morto não tem desejo. A gente só volta à vida porque Cristo morreu e ressuscitou. A Páscoa, só por conta da Páscoa. Pelo que o senhor falou, então, pegando o gancho, a gente, na prática, né, para a gente entender melhor a Páscoa, tem que entender quem nós éramos, Exatamente. né, antes dela. Exatamente. Igual se a gente for para o povo de Israel, tipo, às vezes eles olhavam para trás, quando a gente vai ver lá para frente, os caras desejando ainda cebolas e as coisas da escravidão. Uhum. Por vezes fazemos isso. Sim. Mas ó, a percepção que você tem que ter, como eles eram escravos, né? E Deus os liberta. E quando olhamos para trás, quem nós éramos, escravos dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa de nós mesmos, e quando fomos alcançados, né, por Cristo, quando fomos libertos, a Páscoa ela vai fazer assim, ó, porque vamos dizer que é um conjunto de coisas, né? A morte de Jesus para remir pecados e sua ressurreição. Sim. Então Jesus ressurge e vence a morte, né? Porque estávamos mortos, Paulo vai falar. Nossos pecados, delitos e pecados. E é muito interessante isso que o pastor falou. Por quê? O que a gente tem que trazer à mente para a Páscoa ampliar? Quem nós éramos. A necessidade da morte de Jesus na nossa vida. A necessidade de alguém remir os nossos pecados. Exato. Que era para nós estarmos lá. Exato. Era para nós morrermos. Era para nós cairmos na condenação eterna de Deus. O inferno é uma realidade. A ira de Deus está mas sobre Jesus nós, Cristo, né? E Jesus Cristo nos livrou dela. Exato. Né? Exatamente. Pelo seu sangue. Então é muito interessante. Pode falar. É através do sacrifício dele. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a Páscoa nos remete ao derramamento de sangue de Cristo na cruz. Então aquele derramamento de sangue é que nos traz a vida. Então a gente precisa, para ontem, entender isso, que a Páscoa ela não é somente um culto especial, é cantata de Páscoa. Não sei se na sua igreja vocês fazem, eu
eu não faço aqui, mas algumas igrejas fazem a cantata de Páscoa, que Uhum. o pessoal canta lá, a coisa mais linda que tem no mundo e tal. A gente tem que entender que não é isso. A Páscoa não é uma data especial. A Páscoa é uma vida antes de Jesus ter se entregado e uma vida depois. É uma chance de viver, né? Eu sou arminiano, né? Claro. Então, pentecostal calvinista, eu não conheço muitos, não tem um ou outro doido aí só. Mas você perceba que a Páscoa, ela nos dá essa oportunidade. Mesmo que eu fosse calvinista, se não tivesse existido a Páscoa, se Cristo não tivesse morrido, eu não teria salvação. Eu não teria salvação, eu não teria essa escolha ou essa oportunidade de ser alcançado por Jesus. Então a Páscoa ela é uma data que tem que ser lembrada constantemente. Que a gente fala de Páscoa, tá? Porque a gente está na época da Páscoa, acho que é daqui 2 semanas, né? Se eu não estiver enganado. E é a data comercial, né? Realmente a data, né? 50 dias depois do Pentecoste, tá? Antes do Pentecoste. Mas a gente percebe o quê? Que os cristãos, eles estão deixando de entender as coisas que realmente são importantes. Porque o que é importante para o cristão hoje? São as datas comemorativas. A Bíblia já não é mais. A palavra de Deus já não é mais. O cara, ele sabe que é Páscoa porque ele foi no mercado e apareceu aquele monte de ovo pendurado lá no mercado. Então, a Páscoa está chegando aí. Entendeu? Então, eles não conhecem mais a realidade do que é servir a Deus de fato e de direito. Porque se eles conhecessem, eles celebrariam a Páscoa todos os dias. Porque a Páscoa é que nos trouxe vida. Através da morte, a gente teve vida. E Jesus morreu na Páscoa, né? Morreu na Sexta Santa e ressuscitou na Páscoa. Mas a gente entenderia isso. Só que o cristão odierno, ele é muito mais influenciado por coachings, por pregadores de internet. Eu não posso nem falar mal de pregador de internet, eu sou um. Mas por influencers, por digitais influencers, do que pela palavra de Deus. E esse é um problema muito grande. Isso é um problema muito grande porque ele acaba se esquecendo do que é importante. Na Páscoa, o coelho não é importante, até porque o coelho não existe. E aonde já se viu coelho botando ovo? Né? Na história da mitologia egípcia, que vai lá atrás, na deusa que tinha o coelho e tal, mas é irrelevante para o cristão, isso é irrelevante. A Páscoa não é o feriado, né? Que a sexta-feira é feriado, não é o feriado. A Páscoa não é o chocolate, não, a Páscoa é Cristo ter morrido, ressuscitado no domingo e ter nos dado vida através da morte dele. Isso é Páscoa. O resto é tudo balela. O resto é tudo conversa furada, mas os cristãos não entendem isso porque eles não conhecem a palavra de Deus. O pastor Rafael Donora está até dizendo aí que a Páscoa para os judeus é um memorial que Deus instituiu como uma festa solene. Para os cristãos, nós temos a ceia do Senhor como memorial. Então, é algo que eu até falei, nós celebramos todo mês, né? Os evangélicos celebram todo mês, os católicos eu acho que é em toda missa, né? Foi? Todos os domingos e tal, mas só que é o seguinte, tem gente que vai lá, toma ceia, na minha igreja inclusive esse domingo, e como tem católico que vai lá e toma hóstia, mas ele não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o porquê que ele está fazendo aquilo. O católico não sabe porque tomou a hóstia, o crente não sabe porque que tomou a ceia, ele simplesmente foi, era o dia e ele tem que ir. Então aí ele pega essa data comercial, né, que virou comercial da Páscoa, e aí naquela data ele se torna extremamente religioso. Hoje eu não vou fazer nada de errado, porque hoje não, tem que ser. Verdade. Precisa ser sempre. Porque Jesus morreu por nós uma vez, o justo pelos injustos, o santo pelos profanos. Então, a nossa gratidão ela tem que ser diária, ela não pode ser apenas numa data específica, que Cristo nos salvou. É muito interessante o pastor está abordando, pelo fato, me parece que nós somos um pouco, quando vamos analisar um pouco, analfabeto da história bíblica no total. Porque se precisamos de uma data para lembrarmos da morte e ressurreição, para termos uma percepção nossa de como pecadores somos e fomos libertos.
para ter esse intuito de gratidão, isso é muito complicado. E aí, quando tá perto, né, tem algumas pessoas que não comem carne, enfim. Ah, não quer beber, né? Num dia não bebe, mas no outro manda bala. E aí, aí vamos mais para os cristãos aqui, quando é domingo de ceia, aí o cara também já não quer mais, já tenta não mentir, né? Não xingar, né? Que eu vou participar da ceia. E não sabe a compreensão da ceia também, como ela é ligada a, a, a esse evento da Páscoa, né? Sim. Que Jesus ali vai falar, aqui está a nova aliança, que é na minha carne e no meu sangue, né? Que eu vou morrer por você, morri por vocês, É, né? E ressuscitei. inclusive é o que o pastor Rafael Leonardo está citando aí, o texto de 1 Coríntios 5:7. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Então, E desculpa, Wanda, para falar. pode Não falar, ia falar nada, pastor. não. Foi só o vácuo. E E essa percepção que devemos ter. E não é só uma semana do mês, ou em um mês, mas essa percepção tem que estar na vida diária do cristão. Sim. Essa gratidão, né? E esses dias até falei um pouco sobre, as pessoas falam muito sobre boas obras, mas fazemos ela pelo fato do que Cristo fez por nós, né? Igual amamos o próximo pelo fato de como ele nos amou. Ele nos amou primeiro, né? Esse sacrifício nos alcançou, né? Esse sacrifício nos alcançou, nos alcança e sempre nos alcançará. Que é essa percepção da tríade do tempo, né? Que o sacrifício de Cristo, ele é atemporal, ele nos alcançou, nos alcança e nos alcançará. Essa graça, ela é contínua na nossa vida, né? E será até o fim dos tempos, né? Quando ele voltar para buscar a sua igreja. Mas devemos ter essa percepção da Páscoa em si. Claro que coloca no calendário e a gente tem uma lembrança. Algumas igrejas faz até aquele culto de Páscoa, domingo bem de manhãzinha, né, para falar da ressurreição, enfim. Mas devemos compreender, buscar saber mais, Exato. né, da história bíblica, né? Porque claro que a morte de Cristo você vai dar muito sentido mais a ela quando você entende, por exemplo, a libertação do povo, né, de Israel. Quando ela vai culminar em Cristo, fala, caraca, amplia essa compreensão. Quando você vai estudar sobre a morte de Cristo, a expiação dos pecados, né? Porque ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é fantástico. Então, caraca, dá mais sentido quando você olha lá atrás. E Deus pede para pedir um cordeiro, sem defeito e tudo mais, novo. E João vai falar que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dá muito mais sentido. Então, devemos olhar a Páscoa como essa nossa libertação, né, pastor? Como algo muito prático, não algo teórico. A Páscoa é muito prática. É uma vida de gratidão. Fomos salvos para algo. Fomos resgatados para E algo. você falou aí o cerne da questão. Você resolveu já a nossa live. É uma vida de gratidão, não é um feriado de gratidão. É uma vida. Uma vida. É o ônibus do Rubão tá indo para praia, aí o ônibus chegou aqui agora. É uma vida de gratidão. Sabe? Não é gratidão só quando tem dinheiro na conta bancária, não é gratidão só quando está com saúde. É gratidão pelo sacrifício vicário. É gratidão porque o cristão odierno, ele é muito momento, ele quer estar bem no momento, ele quer ter vitória no momento, ele quer. É sempre o momento. E ele acaba se esquecendo que nós não vivemos de momentos, nós vivemos a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Então nós precisamos ser gratos a Deus, por quê? Porque Ele nos garantiu a vida eterna.
Através do sacrifício de Cristo, a gente vai ter acesso à vida eterna. A gente vai morar no céu para todo sempre. A gente vai estar na presença de Deus para todo sempre. Por quê, pastor? Porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. Por conta da Páscoa. Porque Jesus resolveu se entregar. Então, se não fosse por isso, se Cristo não fosse a nossa Páscoa e não fosse sacrificado por nós, nós estaríamos enrolados. Então a gente tem que ter uma vida de gratidão, entendendo que nos dias bons ele me salvou. E nos dias ruins eu continuo sendo salvo. Porque ele me salvou. Então eu tenho que ser grato a ele em todos os dias, em todos os momentos, na data comemorativa ou fora da data comemorativa, com saúde ou sem saúde. Porque esse corpo, ele é passageiro. Esse corpo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que esse corpo de desonra será transformado em um corpo glorificado. Então, tudo que a gente passa aqui é momentâneo, é passageiro. Por conta do quê? Por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Então, não é um domingo de gratidão. Porque como é que funciona? É a cesta de reflexão, que é a cesta da paixão, e o domingo de gratidão. Não. É uma vida de reflexão e gratidão. É uma vida. Eu costumo falar que nós precisamos ser excelentes em tudo que fazemos. Deus não aceita menos que isso. E uma vida de excelência é uma vida de gratidão. É uma vida de gratidão. Você não é pastor de igreja ainda, né? Mas vai ser em breve. Amém. Vai ser em breve. E às vezes a gente vai falar de dízimo e oferta e tal, e é um tema delicado, um tema difícil de se tocar e tal, mas é algo que precisa ser falado. Só que você percebe o seguinte, quem leva uma vida excelente, uma vida de gratidão, ele não dá trabalho em relação ao dinheiro. Ele não se preocupa com isso. Por quê? Porque ele entendeu que tudo que ele tem e tudo que ele é passageiro nessa terra. Ele está indo para a glória. A vida dele é depois disso. Para quem não tem Cristo, a morte é o final. Para nós que temos Cristo, a morte é só o começo. É só o começo. E a morte se torna o começo por conta da Páscoa. Então nós precisamos celebrar a Páscoa todos os dias. É uma vida de gratidão, como você disse aí. Caraca, então essa percepção muda até a forma que cultuamos a Deus, né, pastor? Porque se somos gratos e temos uma eterna gratidão para com Deus, porque Ele pagou o impagável, né? Quitou o nosso débito que não conseguiríamos por nós mesmos. Então, quando vamos cultuar, vamos entregar. Então, entregar a nossa adoração, nosso louvor, envolve toda a nossa vida, então financeira, né, intelectual, do trabalho, conjugal, né, paternal. Então, tudo que fizerdes é para glorificar a Deus. Exato. E dá até para pôr de gratidão a Deus. Então, é igual o pastor falou. E cada vez está piorando, viu, pastor? Essa parte financeira do crente. Né? A arte de contribuir está sendo muito complicada. E eu sei que alguns ensinamentos falam que até parece que tem uma dívida, né? Você tem que pagar um boleto todo mês. Não é isso, é gratidão mesmo. É gratidão. Não só com dízimos ou com ofertas, é ajudar um irmão. Né, esse é o modo de gratidão. Eu costumo falar, Wander, desculpa te cortar, senão depois eu esqueço. Pode falar. Eu costumo falar o seguinte: Deus deixou os 10%. Tá no Antigo Testamento, tá no Novo Testamento. Tem uma outra live que a gente fizer isso. Mas a gente fala dos 10% por conta do coração duro que o homem tem. Por conta do coração no dinheiro que o homem tem. Que você perceba, se nós fôssemos dar para Deus tudo aquilo que a gente deve, não era 10%. A gente deixava tudo e não ficava com nada. Então Deus já fala ali dos 10%, né? Honra o Senhor com as primícias da tua fazenda, lá em Provérbios 3 e tal, por conta da dureza do nosso coração. Então, você perceba que o nosso coração ele é tão duro que a gente não consegue sequer comemorar a Páscoa todos os dias. A gente tem que ter uma data específica para comemorar a Páscoa. Porque senão a gente não lembra da Páscoa.
Eu acho que essa questão da englobando Páscoa, até a vida financeira, parece que o crente, isso é muito triste. A gente tem que ter um percentual para contribuir financeiramente e temos que ter data para lembrar de algumas coisas. Por quê? Aí, quando lembramos da Páscoa, lembramos que fomos salvos pelo amor de Cristo e vivemos para Ele. Só que o resto do ano queremos viver para nós. Exato. Então, parece que os 10% a gente põe porque, nesse 10% é o dia que a gente está vivendo de gratidão a Deus. Só que o resto do mês, com o nosso dinheiro, vivemos para nós. Então, parece que o homem é as coisas empurradas, né? E a gente não vê isso na Bíblia. Não vê. Até no Novo Testamento, se formos pegar como parâmetro o Novo Testamento, que tem gente que vai falar, o antigo, né, Abraão que instituiu aquilo lá e tudo mais, foi Vini 10%. Mas no Novo não tem. Mas se a gente for para o Novo, para a igreja de Atos, por exemplo, não era Não 10%, era não. tudo. Você via a expressão na vida deles de gratidão. Então era tudo que eles tinham. Eles Exato. dividiam, ajudavam uns aos outros. Quando vamos ver Paulo, ele agradecendo como as igrejas o ajudavam financeiramente, não só com orações. Então vamos ver uma vida dedicada. A Uhum. gente vê algo incrível, né? Que a Páscoa ela não está desassociada do Evangelho, que é a boa notícia, Sim. né? Aquela boa notícia. E vemos que o Evangelho não é teoria, o Evangelho é vida, né? Vemos que o Evangelho é vida, ele é expresso. Não adianta eu falar assim, eu creio no Evangelho. Tem que viver o evangelho. Se você Isso, o que comprova se você crê no Evangelho é sua vida. Exato. Se comprova que você crê na morte de Jesus para a sua salvação é sua vida. É o jeito que você leva a sua vida, tanto na vida de igreja quanto no seu trabalho, na sua vida conjugal. Então esse sentido da Páscoa ele culmina muito na prática, né? O Evangelho é muito prático, Uhum. né? Essa fé, essa crença é muito prática, né? E, e não devemos desassociar as coisas. Então é muito triste quando o cristão precisa de datas, né, ou de alguém para lembrar que um dia na história ele foi salvo. Ele só tem essa compreensão porque ele foi salvo. Ele era um imundo, um depravado, um mal totalmente, merecia o inferno e toda a condenação. Mas por vontade espontânea, Cristo veio e morreu no meu e em seu lugar. Glória a Deus. Né? Então, aqueles pregos, né? Aqueles insultos, aquela humilhação era para ser para nós. Uhum. Né? A morte era nossa, mas ele morreu em nosso lugar. Né? Não foi coelho, não podemos deixar a cultura é, abafar esse sentido. Né? Não podemos estar apegados somente a um domingo, ou a uma semana, ou a um mês de comemorar essa libertação nossa, mas todos os Todos os dias dias. devemos viver apesar dela. Você perceba que Então a Páscoa fala de entrega, cara. A Páscoa fala de entrega o tempo todo. No Antigo Testamento, quem levava o cordeiro, quem levava as ervas amargosas para oferecer era o povo. É entrega. No Novo Testamento, a nossa Páscoa, Cristo, que é a nossa Páscoa, o que, que ele fez? Se entregou para que nós tivéssemos vida. Então, o Evangelho, ele fala de entrega o tempo todo tempo o Evangelho fala de entrega. Há uma frase, ela até é clichêzona evangélica, mas o pessoal costuma dizer o seguinte, aquele que não vive para servir, não serve para viver, e é uma realidade. Então a gente precisa servir porque o evangelho ele é entrega, a Páscoa é entrega, Cristo se entregou, o povo entregou o cordeiro, entregou as ervas e tal. Então, se não houver entrega, se você não estiver se entregando, você não está vivendo o evangelho. Você está vivendo alguma coisa que lembra o evangelho, que é parecida com o evangelho, mas não o evangelho. Não o evangelho. Então quando a gente se entrega, a gente vive diariamente para aquilo que a gente se entregou. muito bom, pastor. E isso que deve estar fresco em nossa mente, né, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai assistir. Esse lembrete para nós, ele não é só em um mês, ele é constante, Constante, diário. né?
peço até que, se você tiver interesse, estude mais, né, a sua Bíblia, né, veja a história bíblica como um todo, né, entenda mais, tanto a Páscoa quanto o Natal, entenda melhor, né? Eu sei que tem dia certinho, não tem dia certinho. Por isso mesmo, isso é ocasional, você pode comemorar todos os dias. A morte, a ressurreição de Cristo, o nascimento de Cristo é muito importante. Cristo em si é muito importante. Cristo em si é muito importante. Porque se não fosse ele, a morte dele, não estaríamos aqui. Não poderíamos falar, caraca, eu vou para o céu, eu vou para um lugar de descanso. Por causa de Cristo não somos condenados. Exato. Por causa de Cristo saímos das trevas e fomos para a sua maravilhosa luz. Né? Então é por causa dele. Né? Estude a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, os ofícios de Cristo. É ele, tudo é ele. E isso é muito interessante, pastor, porque Cristo está envolto em tudo. Em nossa vida, nas pregações, em nossas adorações, em nossas músicas, em tudo que fazemos, ele tem que ser o centro, né? E como falaram tempos atrás, que nós somos o centro do coração de Cristo, de Deus, enfim, de Deus, né? Não, né? Somos aceitos por Deus mediante a Cristo. É graça. Cristo é a única ponte. É graça. Cristo é a única ponte. Cristo é o único caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Ele fala, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a verdade e eu sou a vida. Exatamente. Então, estávamos perdidos, não tínhamos caminhos, né? Acreditávamos em mentiras, ele vai falar que ele é verdade, e estávamos mortos, ele vai falar que ele é a vida. Maravilha. Então é Cristo. É Cristo, totalmente. É Cristo. A gente tem que levar isso para a vida. A Páscoa não é só na data lá que eles fazem a conta e tal, e cada ano numa data diferente. Não, a Páscoa ela é diária. É diária. A gente toma ceia uma vez por mês, mas o agradecimento pela morte e ressurreição tem que ser diário. Tem que ser diário. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a viver uma vida cristã melhor. A gente passa a viver... A gente passa a aperfeiçoar, né, a vida cristã. A gente não vai alcançar a perfeição em vida, em terra, mas uma coisa a gente faz, a gente deixa para trás o que passou e prossegue para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação que está em Cristo. Então, tudo está em Cristo, tudo está em Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Então, quando a gente entende o que a Páscoa realmente significa e por que Cristo morreu, a gente passa a viver uma Páscoa diária. Muito bom. Pessoal, quem está assistindo aí quiser acrescentar alguma coisa, como já foi acrescentado, fiquem à vontade. E pastor, o que o senhor quer deixar então inculcado em nossa mente? Claro que o senhor já expôs tudo aqui, né? Esse verdadeiro significado que tem que ser para o cristão. Mas o que o senhor, né, pediria para nós que deixaria inculcado quando lembrássemos da Páscoa? Quando tem um hino que eu acho que ele é do PG esse hino. E eu vou passar pela cruz, eu acho que é o nome do hino. Eu não vou me arriscar a cantar aqui de forma alguma. O que eu gostaria que ficasse na sua cabeça e descesse para o seu coração é que toda vez que você se lembrar da cruz, se lembrar que Cristo morreu e ressuscitou, você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que ser um seguidor do Evangelho de Cristo. Toda vez que você se lembrar, poxa, Jesus morreu naquela cruz e sofreu por mim, tomou as chibatadas lá com a azorraga em meu lugar e aqueles pregos, tudo em meu lugar. Eu preciso ser, pelo menos tentar ser igual a ele, pelo menos tentar ser um cristão parecido com ele. Toda vez que você estiver se afastando de Deus, com a vida espiritual meio xing-ling, meio fraca, lembre-se do que Cristo fez por você. Lembre-se da entrega de Cristo no Calvário. Lembre-se da Páscoa.
A Páscoa não é para comer ovo, não é para fazer jantar ou almoço com a família no domingo. A Páscoa é para que você se lembre que nós éramos perdidos e fomos achados. Nós éramos mortos e fomos Amém. ressuscitados através da graça e misericórdia de Cristo, que se entregou por nós. E é até interessante que lá no Evangelho de João, que João escreveu, Jesus diz o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu a dou porque quero a dar. O Pai me deu esse poder, eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então ele se entregou simplesmente porque ele nos ama. Então quando você estiver aí num dia meio ruim, lembre-se que ele te amou tanto, que entregou a vida dele para que você tivesse vida. Ah, pastor, minha vida é ruim. Não é um dia ruim, é uma vida ruim, ainda que a sua vida seja ruim. Lembre-se, você não é daqui, você é peregrino e forasteiro em terra estranha, e daqui um pouquinho, Amém. aquele que há de vir virá e não tardará, e nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. A Páscoa é para nos dar essa certeza. Se a gente morrer, os que morreram ressuscitarão primeiro. Se nós estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. A Páscoa nos dá a certeza de que nós não somos daqui. Então coloque isso na sua mente e deixe descer para o teu coração. Por mais difícil que esteja, é porque você é passageiro e peregrino em terra estranha. A Páscoa nos deu a passagem para a eternidade no céu com Cristo. Amém. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado, né, por todos que participaram aqui conosco, né, nessa hora do almoço. Quero agradecer de novo o pastor Jefferson Vamos junto. e que nós possamos combinar mais, pastor, Uhum, mais estou à sua lives. disposição. Gosto muito que o senhor é muito aplicável, né? O senhor não é algo que fica só, entendi. O senhor aplica muito bem, Glória a Deus. né? E vamos ter mais algumas, Vamos. né? Quero agradecer muito ao senhor. Eu sei que o tempo hoje é escasso e o senhor sempre está disponível. Deus abençoe a vida do Amém. senhor, o ministério do senhor. Amém, meu irmão. Né? Muito obrigado. Essa live foi totalmente cristocêntrica, que esse é o sentido da Páscoa e esse é o sentido da vida cristã. Né? Essas últimas palavras foram fantásticas, que todos possam ouvi-las e lembrar, sim. Porque às vezes temos aquelas crises, né? Nossa, dá uma sensação que parece que nós conquistamos esse sacrifício, mas não, é Ele. Ele. Foi Ele, somente Ele que morreu por nós. Então isso tem que estar inculcado na nossa mente. Não só quando vamos comemorar a Páscoa ou o Natal, mas o resto de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor, quer falar algumas considerações finais? Estou à sua disposição sempre, meu querido. Às vezes dá um probleminha ou outro aí de agenda, se a gente tinha marcado às 8, né? Aí a Carla tinha uma Isso. coisa às 6, eu fiquei com medo de não chegar e vai que não dá. Uhum. Parece que agora a Carla desmarcou também, viu? A culpada é a Carla. A Carla desmarcou. Sem problema. Foi bênção agora à tarde. E precisando, Foi muito bom. estou à sua disposição, tá? E a gente vai se falando aí, tá bom? Um abraço. Beleza, pastor. Muito obrigado por terem ficado conosco esse tempo aí. Um abraço, fiquem com Jesus. Deus abençoe a todos. Até mais.